Infelizmente está com o mesmo problema da semana anterior, não está conseguindo transmitir. Vou fazer a gravação simplesmente, posteriormente eu faço. Dado o Doutor Cícero, horário, parece que entrou Coordenador, outro advogado. esse eu vou, problema aconteceu também na segunda Câmara, estava acontecendo constantemente lá com o doutor André, aí me parecia que ele estava não, eu fazendo vou fazer a com... transmissão novamente, posterior, fazer somente a gravação e posteriormente a transmissão. Ah, tá. Então, dado o horário então previsto para a sessão de julgamento, declaro aberta a sessão da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, dia 5/8/2024. Hoje nós temos, primeiramente, então, meu bom dia a todos, né, conselheiras, conselheiros, representantes fazendários, advogados presentes, secretário de Câmara e todos aqueles que nos acompanham. Ingressou aqui o doutor, novamente, parece que caiu, havia ingressado aqui um outro advogado, parece que ele deve ter entrado na sessão errada e saiu. Então, como nós só temos advogado presente aqui, né? O doutor Marcelo representa o sujeito passivo dos processos da pauta ordinária, então nós vamos inverter, vamos fazer então a apreciação pela ordem de chegada dos advogados, vamos fazer primeiramente a pauta ordinária. Temos 2 processos na pauta ordinária e 2 processos em retorno. Então, em apreciação, o item 1 da pauta, processo 4012, 3007, 35.850, contendo recurso voluntário 1840/2024, sujeito passivo Jaciara Beatriz de Souza, representante do sujeito passivo Dr. Marcelo Rios, meu bom dia, representante fazendário Dr. Wilson Pereira, meu bom dia. Relator do processo é o conselheiro Bruno Napoli, em substituição ao conselheiro Ricardo. Doutor Bruno, quando estiver em condições, o relatório, por gentileza. Bom dia, coordenador, conselheiro Cícero, conselheira Ivone, conselheiro Adriane, conselheiro Moisés, conselheiro José Eduardo, que encontra-se na sala de espera, conselheiro Ricardo também, representante fazendário, doutor Wilson, em especial, doutor Marcelo Rios, advogado, representante aí, representando, né, procurador do sujeito passivo, doutora Gerlúcio também, representante fazendário, aguardando. Um bom dia a todos. Secretária Rayane também, bom dia. Eu gostaria de pedir licença para a leitura um pouco extensa do relatório, em razão da peculiaridade do caso. Trata-se de recurso voluntário, interposto por Jaciara Beatriz de Souza, interposto da sentença 562/2024 JUP, proferido em 5 de março de 2024, na qual conheceu da impugnação apresentada e negou provimento para rejeitar a preliminar, não acolher nenhuma nulidade e indeferir a realização de diligência. E, no mérito, julgar procedente o lançamento, condenando o sujeito passivo ao pagamento de crédito tributário exigido no inicial, em cálculo no setor competente, garantindo a certeza de liquidez do crédito tributário. Os cálculos pertinentes deverão ter observado a limitação da correção monetária dos juros da taxa Selic, observando a súmula 9 do CAPT. De acordo com o disposto do artigo 19, parágrafo 2 do decreto 6930, do regimento interno, utiliza o relatório constante da sentença. Da análise do presente processo, depreende-se que a acusação tipificada na sua peça exordial versa sobre o fato de que, em 30 de junho de 2023, o fisco, em processo contencioso em duplo grau, exige do ICMS multa e demais acréscimos no autuado na condição de contribuinte no valor original do imposto de R$ 21.162.125,76, relacionado com o período compreendido entre abril de 2020 e fevereiro de 2023, com a seguinte descrição do fato. Omitiu o pagamento do ICMS na importância de R$ 21.162.125,76, em razão de ter descumprido condição da fruição de benefício fiscal de isenção previsto no artigo 6º, inciso 43, anexo 9 do decreto 4852/97, visto que adquiriu gado bovino para cria, recria ou engorda e efetuou em ato contínuo saída
sem que esse tenha sido objeto de cria, recria e engorda em seu estabelecimento e transferência para outra unidade da federação. Em consequência, existe imposto no valor acima mencionado, juntamente com os acréscimos legais conforme os documentos anexos. Consta ainda, no auto de desconsideração do ato de negócio jurídico, as informações que ensejaram a desconsideração do negócio jurídico nos termos do artigo 147-C da Lei 11.651 de 91. Foram indicados como infringidos o artigo 11.1, 13.1, inciso 1, 15, inciso 1, 27, inciso 2, 46, inciso 5b e 64 da Lei 11.651 de 91, combinado com os artigos 6º, inciso 43, a linha A do anexo 9 e 86, ambos do decreto 4852 de 97, e foram propostas as penalidades dispostas no artigo 71, 4A da Lei 11.651 de 91, a redação da Lei 17.519 de 2011. O orçamento vem instruído com os anexos estruturados detalhamento do crédito tributário, demonstrativo da auditoria básica do ICMS, auto de desconsideração do ato de negócio jurídico, mídia CD com arquivos e demonstrativos digitais, ordem de serviço, notificação fiscal com recibo de mensagem, cópia de mensagem via e-mail, termo de trancamento de estoque, consulta resumida do contribuinte pessoa jurídica, consulta resumida do contribuinte pessoa física, contrato de arrendamento de imóvel rural, cópia de fotografias diversas, cópias das leis complementares 94 e 163, e consulta credenciamento do produtor, folhas 3 a 103. O sujeito passivo foi intimado, as folhas 104 e 105, e comparece ao feito, representado por advogado, apresentando impugnação ao orçamento, defensório, as folhas 109 e 128, na qual, após breve relato dos fatos, alega em si. Aduz que as informações inseridas no relatório fiscal não possuem relação com a suposta infração apontada e não se amoldam à realidade dos fatos. Afirma ainda que o gato mencionado nos autos foram adquiridos ao longo de 3 anos em operações fracionadas, não havendo impedimento ou impossibilidade de criação em 35 hectares, sendo a área compatível com as operações ocorridas. Alega que não houve transgressão às condicionantes do benefício fiscal apropriado, não restando comprovada pela fiscalização que o gato adquirido não foi objeto de cria, recria e engorda, não podendo a suposta fraude ser presumida, conforme pretende a fiscalização. Cita decisões administrativas e judiciais. Discorre sobre os benefícios fiscais previstos no artigo 6º, inciso 43 do anexo 9, que trata de isenção de ICMS para gado bovino, como do RID, o qual deve ser interpretado de forma literal nos termos do artigo 111 do CPN e ainda conforme as disposições estabelecidas no artigo 155, parágrafo 2 da CF, Constituição Federal, cuja condição é tão somente de que as mercadorias estejam acompanhadas de documentação fiscal e demais documentos de controle. Discorre ainda sobre o sistema de produção de bovinos de corte. Manifesta pela ilegalidade da limitação da isenção de ICMS na saída interna de gado, em razão da transferência interestadual, violando o tema 1099 do STF, súmula 166 do CSTJ, ferindo ainda o artigo 152 da Constituição Federal. Pugna pela aplicação da correção monetária, juros aplicados ao patamar da Selic e ainda pela observância da súmula 9 do CAT. Assevera que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório em afronta ao princípio do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Essas foram as alegações do sujeito passivo a nível de impugnação em primeira instância. Por fim, requer a nulidade do lançamento com fundamento nas razões apresentadas e, subsidiariamente, que a multa aplicada seja reduzida a percentual de 20%, conforme os jurisprudentes do STF. Então, essas alegações foram apresentadas todas na impugnação da instância, na qual teve a sentença proferida, né? As folhas 151 e 159, a apresentação da PGE interpôs recurso voluntário para que a sentença fosse adequada à tese da interpretação geral fixada pelo tema 1062 do STF. Em 16 de abril de 2024, o recurso voluntário de Jaciara Beatriz de Souza foi protocolado tempestivamente com as seguintes alegações. Alegações de nulidade, evidente incerteza a respeito da autuação,
uma vez que, em momento, desconsidera a compra e venda de gado promovidos pela recorrente e, logo em seguida, diz que o tributo exigido seria aquele que deixou de ser recolhido na aquisição junto aos produtores rurais, por exemplo, operação isenta. Trancamento. Que no curso da fiscalização, os 3 trancamentos de estoque foram acompanhados e assinados por um mero caseiro da fazenda, que não era sócio ou representante da recorrente, sem autorização para mostrar a fazenda ou o local onde o gado se localizava, ocasionando o procedimento realizado nulo ab initio por insegurança na determinação da infração. Tabelas de entradas e saídas. Alega nulidade no orçamento, tendo em vista que o embasamento em presunção forjada de elementos isolados não demonstram a ocorrência de dissimulação do fato gerador. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega não ser responsável pela realização do fato gerador da operação tida como ocorrida, uma vez venda de produtos para frigoríficos, uma vez que a fiscalização manifestou no sentido de que ela seria mera intermediária na operação e necessário reconhecimento da legitimidade passiva. Dedução do ICMS recolhido. A recorrente alega que não propriou de nenhum crédito de entrada e promoveu saída com recolhimento efetivo de 3% do ICMS, nos termos do inciso 31 do artigo 9º do anexo 9 do decreto 4852. Porém, esse valor não foi considerado pela fiscalização com a exigência do imposto como se nenhum pagamento de ICMS tivesse ocorrido. Engorda do gado. Que a argumentação principal do auditor foi que seria impossível engordar 28.800 cabeças de gado em uma área de 35 hectares durante o período de 3 anos, não trazendo nenhum índice técnico para contrapor e considerou que nenhuma cabeça de gado havia sido engordada na fazenda fiscalizada. Estoque. Alega que o auditor desconsiderou todos os estoques de gado da recorrente, inclusive os mensais, apurados no curso do levantamento. Nem mesmo o trancamento de estoque formalizado em 23 de 1 de 2023, apontado como estoque, foi levado em consideração pelo auditor. Diante disso, requer seja reconhecida a integral nulidade do orçamento, cancelando-se o crédito dele decorrente, ou, se assim não admitir, seja admitida a ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, seja conhecida em subsistência integral do lançamento e cancelado o crédito tributário dele decorrente, ou se superado, que seja determinada a dedução do ICMS destacado recolhido pela recorrente nas vendas para os frigoríficos localizados no Distrito Federal. É o relatório, coordenador. Obrigado, então, senhor relator, doutor Bruno. Doutor Marcelo Rios, então, pelo prazo de 10 minutos. Senhor coordenador, acredito que presidente da sessão, senhores e senhoras conselheiros, conselheiras, agradeço a oportunidade de estar participando da sessão. De fato, o processo com algumas peculiaridades, vou ser bem objetivo naqueles pontos que a gente entende que devam ser enfrentados pelos senhores nessa sessão de julgamento. Há uma referência também ao representante do fisco e aqui algumas nossas considerações. Bom, de fato, como foi colocado muito bem pelo relator, trata-se de uma produtora rural, senhora Jaciara, adquire o gado, promove a engorda e faz a revenda desse gado para o abate. Compra esse gado com a isenção condicionada à engorda. O auditor sustenta que a engorda não ocorreu e que, por isso, o imposto, então, da operação anterior, da aquisição, deveria ter sido por ela recolhido. Essa é a discussão nos autos. O auditor entende que está demonstrado nos autos que não houve a engorda. Por isso, a isenção perde o seu sentido e o imposto da aquisição, antes dispensado, agora deve ser exigido da produtora. Tudo bem, senhores conselheiros? Um primeiro ponto extremamente importante. O que o fisco traz, de fato, para essa comprovação de que não teria havido a engorda?
ele traz uma planilha de entradas e saídas e diz que na área destinada ao confinamento não é possível fazer a engorda da quantidade de gado que lá passou por 3 anos. Aqui nós apontamos 2 nulidades antes da discussão propriamente. Uma primeira nulidade, o fisco usa do instrumento da desconsideração. Vejam, senhores conselheiros, ele desconsidera a operação de aquisição e revenda. Ele desconsidera a operação de aquisição e revenda, dizendo que, na verdade, o produtor vendeu direto para o frigorífico. Mas de quem ele exige o imposto nos autos? Da Jaciara. Exige-se o imposto exatamente daquela operação que ele próprio desconsidera. Me parece uma nulidade flagrante. Se essa operação que ele diz que não aconteceu, se quem vendeu para o frigorífico foi o produtor, o que está fazendo a Jaciara nessa história? Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Aqui ele promove uma desconsideração do negócio jurídico, um procedimento formal. Então, ele diz que essa operação não aconteceu, mas ele exige o imposto em cima exatamente da operação que ele desconsiderou. Um segundo ponto é bastante importante. O processo passa por trancamentos de estoque. E esses trancamentos de estoque não foram assinados por Jaciara ou seus representantes. Foram assinados pelo próprio caseiro da propriedade. E eu chamo a atenção, senhores conselheiros, para o segundo trancamento, onde você tem o nome de um e a assinatura de uma outra pessoa. Ou seja, os trancamentos que dão base ao auto de infração não estão ou não foram feitos de acordo com o que a norma estabelece. O CAT já decidiu em algumas oportunidades que um problema no trancamento contamina todo o auto de infração, porque é com base nele que ele, então, apura as entradas e saídas que ele sustenta que ocorreram sem a devida engorda. Então, são essas duas pontuações em termos de nulidade. Mas, voltando quanto ao cerne da questão, o auditor diz que não houve engorda. Ele diz que não houve engorda por 2 razões. Porque o espaço destinado à engorda não seria viável para a engorda desse volume de gado no período de 3 anos. E ele diz que as notas, o gado que entrou logo em seguida saiu a partir de uma planilha de entradas e saídas. Senhores conselheiros, a planilha é uma conta de chegada. Existe uma movimentação diária no confinamento. Gados entram, ou gado entra, gado sai, todos os dias. Ele simplesmente fez uma conta de chegada. Ele pegou, se entrou aqui 100 cabeças num dia, se eu tenho uma nota dando saída a 100 cabeças, ele presumiu que aquelas 100 cabeças que saíram foram exatamente as 100 cabeças que entraram. Mas existe toda uma movimentação. O gado é um bem fungível. Não é possível identificar exatamente qual é aquele que está entrando e que está saindo. Ele não faz nenhuma vinculação entre as notas de saída e as notas de entrada. Ele presume. Imagine uma empresa com uma quantidade enorme de estoque. Aquela mercadoria que saiu não é necessariamente a mercadoria que entrou naquele mesmo dia ou no dia anterior. Aquilo compõe o estoque. Da mesma forma, o gado. Eu tenho um confinamento, eu compro e eu vendo. O meu confinamento está em movimento. Ele separou um período. E vejam, mesmo nessa planilha, sem nenhuma vinculação entre notas de entrada e de saída, ele simplesmente desconsidera estoques de um período para o outro. Então, na conta de chegada, nós fizemos uma planilha no recurso. Se naquela conta de chegada
não saiu todo o gado que ele disse que entrou naquele próprio dia, ele desconsidera. Então, ele vai fazendo mesmo uma conta de chegada no próprio período da planilha que ele apura, sem qualquer critério. Ele não traz um critério para dizer, vejam, senhores, não é possível engordar esse volume no espaço. Ok, vamos partir do pressuposto que não seja, mas eu posso afirmar daí que eu não engordo nada? Cadê o número para dizer, olha, não pode engordar esse tanto, mas eu admito que houve, então, a engorda de um outro tanto. Não, ele simplesmente, olha, como não dá para engordar essa quantidade nenhuma foi engordada no espaço do confinamento, a partir de uma planilha que ele conjuga, que não tem nenhuma vinculação entre entradas e saídas, a não ser pelo número. Hoje entrou 50. Amanhã saiu 50, então eu presumo que esses 50 que saíram amanhã foram aqueles que entraram ontem. Qual é o critério? Qual é a segurança que temos de que, de fato, não houve a engorda desse volume de gado que o fiscal argumenta? Por fim, e já encerrando, senhor coordenador, é preciso lembrar aqui que nós temos uma operação com isenção na aquisição e uma operação parcialmente tributada na saída, carga tributária de 3%. E os senhores todos sabem que uma isenção no meio da cadeia equivale-se a um diferimento. Então, aquele imposto que não foi recolhido na entrada, ele necessariamente vai ser recolhido na saída, porque na entrada eu não tenho crédito. Essa é a técnica da não cumulatividade. Portanto, se ele está entendendo que imposto não foi recolhido em função de não ter havido a engorda, ele precisa considerar aquilo que já foi recolhido na saída. Por isso que nós pedimos, se mantida a autuação, que seja deduzido o valor correspondente aos 3% da saída. Porque uma parte desse imposto que não foi recolhido na entrada foi efetivamente recolhido na saída. Eu digo parte por causa do benefício. Então, o recolhimento não é integral, porque se não tivesse o benefício, o recolhimento fosse integral, todo o valor dispensado na aquisição teria sido recolhido. Por isso que, então, se mantida a autuação, nós pedimos que seja deduzido o valor dos 3% recolhido na saída. À vista do exposto, senhor coordenador, nós temos aqui duas nulidades. Uma nulidade no que diz respeito à desconsideração do negócio jurídico, uma nulidade no que diz respeito aos trancamentos que não seguiram a norma legal, uma questão de mérito de que não há a prova efetiva, e aqui a prova precisa ser da fiscalização, porque a acusação é dela, nós estamos tratando do lançamento, não há a prova de que não houve a tal engorda, uma vez que trouxe uma mera planilha sem qualquer critério de vinculação entre saídas e entradas e se sustenta com base em nenhum critério que naquele espaço não seria possível a engorda no período de 3 anos. E, por fim, nós pedimos, se mantido, que seja deduzido o valor dos 3%. Muito obrigado, senhor coordenador e senhores conselheiros e conselheiras. Obrigado, então, doutor Marcelo. Doutor Wilson. Primeiramente, né, muito bom dia, né, senhor coordenador, doutor Cícero, né, o relator, doutor Bruno, doutor Ivone, doutor Adriane, doutor Moisés, né, o advogado da parte, né, doutor Marcelo Rios, doutor Ricardo, doutor Eduardo, doutor Gerlúcio, né, doutor Edmar, e a toda a companhia da sessão pelo YouTube, né. Esse caso é um caso bem, acho que talvez até novo aqui, né, nunca tive visto um auto desse tipo. Mas vamos lá. O autuante está cobrando ICMS em virtude do contribuinte ter utilizado o benefício do artigo 6º, inciso 43 do anexo 9 do SCTE, de forma indevida, já que o sujeito passivo não cumpriu com a condição que está lá no próprio dispositivo, que é, ou seja, utilizar o gado para cria, recria ou engorda. Na verdade, as provas carreadas aos autos demonstram que o sujeito passivo estava apenas fazendo troca de nota. Comprava o gado de região fora da RIT, levava para
a fazenda dele, né, que tem em média 35 hectares, e no mesmo dia, um ou dois dias depois, emitiu uma segunda nota, já com esse gado para um frigorífico lá em Brasília, que, aliás, esse frigorífico, a Jaciara, é sócia do mesmo, né? Então, vamos culpar. Aí, a defesa vem, alega que a nulidade por o auditor ter feito desconsideração do negócio jurídico, né? E que, por isso, a verdadeira operação consistiu na saída do gado lá dos produtores da região fora da RIT, para o frigorífico de Brasília, e que, em face disso, também, a ilegitimidade passiva, né? Quem deveria estar no polo passivo seriam os produtores rurais lá de região fora da RIT. Vamos lá. Primeiro, a desconsideração do negócio jurídico visou apenas demonstrar que o gado não estava saindo dos produtores rurais com fins de engorda. E isso foi essa a questão. Ele demonstrou com desconsideração, e aliás, ele nem precisava fazer desconsideração, é bom que se diga. Foi até um excesso de zelo do auditor. Então, assim, ele fez essa desconsideração para demonstrar que o gado não estava indo para engorda. O gado não foi para engorda. E esse é o primeiro ponto. Então, não há qualquer nulidade. Ele estava, na verdade, utilizando o benefício lá do artigo 9º, né, inciso 31 do anexo 9, que fala que o gado, né, que sai da região da RID para frigorífico localizado no DF, goza de redução de base de cálculo da forma que resulta na alíquota de 3%. Então, não há qualquer nulidade nem legitimidade passiva, como a defesa vem alegar. O fato do auditor ter feito desconsideração jurídica foi apenas para demonstrar que engorda na propriedade, mesmo porque a propriedade não tem qualquer capacidade. E as provas estão carregadas aos autos. Há fotos, muitas fotos aí, do sítio, assim, da fazenda, né? E demonstra que lá não tem atividade de confinamento. Lá tem um frigorífico, né? Que acho que está até com as instalações, que pelas fotos a gente vê que está meio abandonado. Tem uma pastelaria, que até pastelaria Viçosa, que em Brasília tem essa pastelaria, a gente até acredita que seja da mesma proprietária, né? Então, assim, mas confinamento não tem lá, não. E, assim, a defesa vem alegando, né? Também que a insegurança por o caseiro ter assinado trancamento. Primeiro, o caseiro é um preposto, né? O preposto pode assinar trancamento. Então, segundo, que os trancamentos visaram apenas demonstrar que naquela propriedade não havia gado. A própria pode-se até utilizar esses trancamentos como prova testemunha, como provas de que da testemunha do caseiro, né, de que não havia gado. Aliás, no segundo trancamento havia sim algumas vacas lá, vacas paridas, né? Algumas vacas e alguns bezerros. Boi mesmo, né, que a maior parte aqui do autuação não tinha nenhum, né? Então, isso também, então, assim, o caseiro é um preposto, e não pode assinar trancamento, sim, não há qualquer vedação nesse sentido. Outra coisa, mesmo que se retirasse os trancamentos, as fotos, os relatórios substanciados, a planilha que a defesa tanto contesta, demonstra, sim, que aquela fazenda não havia confinamento de gado, não havia engorda de gado, ou seja, o gado vinha de fora da rede, e 1 ou 2 dias depois já era emitida uma nota fiscal com destino ao frigorífico localizado no Distrito Federal, em que a autuada, né, inclusive, é uma das sócia administradora, inclusive, né. E o que a gente vê nesse ponto? É que o contribuinte, como ele mandava gado para a RIT, para o Distrito Federal, e o gado só pode usufruir do benefício da RIT, que é o do artigo 9º, inciso 31 do anexo 9, se sair do município da RIT, o que ela fazia? Usava a fazenda, né, a propriedade rural, como um mero intermediário, para dar uma aparência de que o gado estava saindo da região, estava sendo engordado na RIT para usufruir do benefício do artigo 9º, inciso 31 do anexo 9. E por isso ela emitiu as notas fiscais, essas notas de venda para o frigorífico, usando o benefício fiscal. Então a gente vê claramente, até a defesa colocou isso, que o contribuinte, ele estava, na verdade, simulando uma engorda, né? Essa é a questão, dos gados lá no frigorífico,
na propriedade rural, lá da senhora Jaciara, para poder, em segundo momento, emitir nota com benefício fiscal. Na verdade, é uma situação assim que gerou até um auto gigante, né? E a gente até acredita que haja outros casos desse jeito. Não estou falando da senhora Jaciara, mas até acredito que haja outros casos. O contribuinte ele faz um pedido aqui que ele pede para deduzir o imposto da venda do gado, né, com destino ao frigorífico. Mas olha só, isso não pode ser deferido por dois motivos. Primeiro, são operações diferentes, né? O primeiro, o gado, a compra do gado, que gado de região fora da RIT, com isenção, que é a isenção do artigo 6º, artigo 41 fala, é uma isenção condicionada, em que ela fala que se o destinatário não promover a cria, recria ou engorda, o destinatário é obrigado a pagar o imposto que não foi pago na operação anterior. Ok. Então, o destinatário, como ele não cumpriu com a condição de engorda, que é o caso, ele deve um imposto. Ok. E essa é a situação. A venda posterior é uma operação totalmente diversa e que não há como fazer essa compensação, mesmo porque o artigo 489 do RCTE fala que a restituição ou compensação só pode ser feita se o destinatário não houver creditado o imposto, ou se tiver creditado, tiver o fisco, né, do destino, tiver atestado que foi feito o estorno. E não há isso. Qualquer prova nesse sentido. Então, quando o contribuinte não tem direito a esse crédito, mesmo porque a vedação expressa lá no artigo 489 do RCTE, né, que na verdade é uma reprodução do próprio CTE, falando que ele só pode restituir se não houver a transferência do encargo financeiro. Como houve a transferência do encargo financeiro, não há que se falar em compensação, que é o que o contribuinte está requerendo. Em relação também uma colocação da defesa, né, de que o auditor não considerou os estoques. Ele deveria ter considerado os estoques. Aí ele até fez uma planilhazinha, né, defesa fez uma planilhazinha com o que seria entrada, saída. Mas, assim, a gente não está falando de específico de gado. A gente só está mostrando que o auditor não fez um específico de gado. Essa é a questão. Só está se demonstrando que o gado que estava entrando lá na fazenda, na propriedade da senhora Jaciara, não foi engordado na mesma. E que, na verdade, foi revendido, repassado, né, para um frigorífico logo no máximo 2 dias após a nota fiscal de aquisição. Então, não há que se falar aqui que o auditor não considerou o estoque inicial e o estoque final. Na verdade, se você pegar a planilha, e a gente olha aquela planilha, muito bem feita, em que ele vincula, ele demonstra, nota tal, entrou tal dia, e no mesmo dia saiu tal nota. Ou seja, entra gado para cria, né? Para cria, e no mesmo dia sai gado para abate. A gente vê a vinculação completa. E mais, os trancamentos assinados por um preposto demonstram que não havia gado na propriedade. As fotos, são várias fotos, demonstram que não tinha gado naquela propriedade, não tinha gado nenhum naquela propriedade. Então, o que a gente vê claramente é que estava se simulando uma engorda para usufruir de um benefício indevidamente. Depois a gente continua. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilson. Doutor Marcelo, o senhor está mais 5 minutos para acrescentar na sua sustentação. Obrigado, senhor coordenador. Agradeço as palavras do representante. Eu acho que de forma bastante objetiva a gente consegue, de fato, centrar naquilo que é importante. E aqui eu volto num ponto que eu acho que é essencial, que é a planilha, né? O doutor Wilson ele parte do pressuposto, com todo respeito, de que a planilha estaria demonstrando, e é exatamente isso que nós entendemos que não está. E ele traz uma fala muito, muito importante para nossas considerações aqui. Ele diz: a planilha prova exatamente que o gado que saiu é o gado que entra. Não, não prova.
o único elemento de vinculação da planilha é a quantidade. Ele faz uma conta de chegada, eu repito e insisto. Ele pega 50 que saíram um dia e compara com 50 que entraram no dia anterior. Mas, repito, o gado é um bem fungível. Essas fotos e etc. foram feitas lá no final, quando o auto de infração foi lavrado. Nós temos 3 anos de período do auto de infração. Então, o ponto central da questão aqui é a comprovação que o fisco traz de não ter havido a engorda. E o ônus dessa prova é do fisco, porque nós estamos diante de um lançamento. E não há prova de que aquele gado que saiu no dia X é o gado que entrou no dia anterior Y. É isso que não existe. Portanto, a planilha não faz essa prova segura de que o gado entrou e saiu no mesmo dia ou no dia seguinte. Esse é o ponto que eu gostaria, de fato, de insistir de toda essa discussão que nós temos. Muito obrigado, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Marcelo. Doutor Wilson, tem mais 5 minutos. Tá, olha só, ele fala das fotos. Ah, as fotos foram feitas no final. Não, as fotos foram feitas realmente, não tem como você falar assim, antes da infração, você não tem como fazer foto. Mas a visita, 3 visitas em datas diferentes, em 2022, 31 de 8 de 2022, que atestaram lá que não tinha gado nenhum naquela propriedade, 0 cabeças. O trancamento lá da falha 59 demonstra que não tinha gado nenhum. No dia 23 de 1 de 2023, também, atestaram que havia vaca parida. Aliás, vaca parida, que sequer constava nas aquisições. Interessante, né? Se a gente olhar, não tinha aquisição de vaca parida. Tinha 56 vacas paridas e 56 bezerros, ou seja, vaca parida na propriedade. Aí, houve um terceiro trancamento, foi lá. E falou assim, ó, dia 21/6, também não tinha mais gado nenhum. Então, assim, a gente vê que, na verdade, a atividade de confinamento não existia na propriedade. As visitas, veja bem, tem um trancamento, o caseiro que é um preposto assinou, ele assinou, atestando que não tinha nada. O próprio auditor ele prova disso. Tanto é que quem fez o trancamento nem foi o mesmo auditor, foi outro auditor. Então, lá, o auditor mesmo vai atestar, assim, ó, não tinha gado nessa propriedade nesse período. Não tinha. E várias fotos também convém corroborar que ele não tinha estrutura. Para você fazer um confinamento, você tem que ter galpões onde você estoca os insumos, né? No caso, você tem que ter trator lá colocando, para você colocar, veja bem, para você ter 28 mil cabeças, você vai ter que confinar 28 mil cabeças no período de um ano, você vai ter que confinar em muito mais de 1.000 cabeças, você tem que ter uma mega estrutura. Eu conheço confinamentos, mesmo que onde eu trabalho, onde eu moro aqui, tem confinamentos gigantes, eles gozam de estrutura ímpar. E as fotos demonstram que não tinha qualquer estrutura para fazer confinamento. Só basta olhar as fotos. As fotos demonstram claramente que não tinha estrutura de confinamento. Então, a gente vê claramente que não há confinamento. Então, e a planilha demonstra assim, se eu tenho fotos que demonstram que na região, na propriedade, não há qualquer estrutura para confinamento, que é o caso. E as notas, as remessas e saídas, demonstram que o gado que entra logo, no mesmo dia, ou 1 ou 2 dias sai, a gente vê claramente que esse gado não foi engordado, ou seja, o gado já chegou gordo e saiu. Outra coisa, só colocando, quando a gente olha as notas que entram na propriedade, na planilha anexada, a gente não viu vaca parida, mas aqui a gente viu que tinha vaca parida, ou seja, sequer constava no levantamento. Então, assim, a gente vê claramente que essa troca de nota visava tão somente usufruir do benefício constante do artigo 9º, inciso 31 do RCTE, do anexo 9 do RCTE. O contribuinte, como ele sabia que para ele vender o gado para o frigorífico, que era dele mesmo, tá bom, é bom se falar que a Jaciara é proprietária do frigorífico, que destinatário das mercadorias. O gado tinha que sair da RIT, então ela abriu
uma inscrição, que é de arrendamento, né, um arrendamento de uma área de 35 hectares, sem estrutura nenhuma de confinamento, é bom que se diga, e nessa área ela fazia troca de nota, utilizando indevidamente, utilizando o benefício da rede. Tudo bem, o auditor não estornou a rede, não, mas como ela não fez a engorda do gado na propriedade, ela não pode usufruir do artigo 6, do benefício fiscal, da isenção, né, do artigo 6º, inciso 41 do RCTE, do anexo 9 do RCTE. Tanto o auto é legítimo, não há ilegitimidade passiva como pede a Doutor defesa, Wilson, o não há prazo nulidade. esgotou. Você poderia Não há concluir, por gentileza? nulidade e também pede também não há como ser compensado o imposto pago posteriormente. Também por isso a gente pede que seja rejeitado esses pedidos e que seja mantida a sentença singular. Obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo. Obrigado, então, doutor Wilson. Indago às conselheiras e aos conselheiros se há necessidade de conferência. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, conselheiras, conselheiros, representante fazendário, advogado da parte, secretário Raine e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Senhor coordenador, eu fiquei em dúvida em relação a algumas questões e vou querer pedir vista e gostaria que doutor Bruno tem uma data sugerida? Vou pedir vista do processo. Desculpa. Sim, mas, doutor Moisés, eu verifiquei aqui se o senhor... Eu não... Deixa eu só confirmar um negócio. Só um minuto. Só um minutinho. Doutor Moisés, o senhor tem, assim, tem um período assim que você quer, mais distante, pode ser mais próximo, o que você prefere? Fica a seu critério. Em relação à sua É? disponibilidade, Tá, só um minuto. Um minutinho, eu vou te falar. Pode ser dia 15, deixa eu ver se 15 vai ser uma quinta-feira, 15 de agosto. Eu não tenho processo nesse dia. Não sei se já tem algum retorno. para mim, tudo bem. Não sei se o doutor representante fazendário é o Pode ser dia advogado. 15 de agosto, doutor Wilson. Dia 15 eu estou no Consulp. Só um minuto. E pode ser dia 16. Sim, vamos ver aqui. Pode ser então 16 também. Para mim, tudo bem. Doutor Marcelo, pode ser dia 16, se eu tenho alguma objeção? Nenhuma, senhor presidente. 16, numa sexta-feira, não temos retornos nessa data, também já olhei aqui. Então, dia 16, em face da solicitação de vista aí do conselheiro Moisés, fica o retorno do julgamento marcado para o dia 16/8/2024. Só fazer minhas anotações aqui. Com esse resultado do julgamento, o processo sai com vista para o conselheiro Moisés, ficando o retorno, então, marcado para o dia 16/8/2024. Então, antes de passar o próximo processo da pauta, que seria também item 2 do mesmo sujeito passivo, doutora Edmar, o senhor representa qual sujeito passivo? O presidente, o Edmar, também está acompanhando os dois processos que estão sob a Tá minha ok. relatoria. Eu Então acho que eles devem ter trocado lá. é porque trocou, então, um aqui. Então, muito É. obrigado, então, doutor Marcelo. Então, vamos para o próximo item da pauta, é o processo 4012-3007-37209, recurso voluntário 1841/2024, sujeito passivo Jaciara Beatriz de Souza,
Representante do sujeito pacífico continua o doutor Marcelo Rios. O representante fazendário continua o doutor Wilson. O relator também continua o doutor Bruno Napo. Doutor Bruno, plano em condições, o relatório. Senhor coordenador, na questão de ordem, também quero vista nesse processo para o mesmo dia. Então, seria então para o mesmo dia 16/8. Indago aí o representante fazendário e o advogado do sujeito pacífico, se essa data seria conveniente. Sem objeções. Sim, Doutor Bruno, pode ser esse dia também? pode ser sim. Então, assim, não há alguma objeção com essa data? Então, não havendo objeção, então, faça a solicitação de vista do conselheiro Moisés desse processo, o retorno também do julgamento fica marcado para o dia 16/8. O resultado para esse julgamento, eu agradeço aí a participação do doutor Marcelo, doutor Edmar, desejando continuar com a gente, basta desligar o vídeo e o microfone, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Só uma dúvida, é no mesmo horário, né? 8h30, e eu devo 8h30. receber o link, certo? Receberá o link, sim, E aí, nesse segundo processo, eu faço a sustentação oral no próprio dia 15. no próprio dia 15. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Ok, obrigado. Igualmente, bom trabalho a todos, tá? Com Deus. Ótima semana a todos, tá bom? Processo em retorno. Temos 2 processos em retorno. Só um instantinho. Tem um processo da doutora Gerlúcia e um processo do doutor Wilson. Tem preferência? Doutor Wilson, quer liberar a doutora Gerlúcia? Para mim tanto, eu até tinha esquecido o retorno, tá? Não, por mim tanto faz. Se quiser fazer o dela, para mim tranquilo. Vou fazer uma gentileza, então. Vamos liberar. Vou fazer a doutora Gerlúcia, depois fazemos o seu. Então, é a ordem que está aqui na pauta para mim. A da doutora Gerlúcia. Então, como tem um advogado federal, eu vou fazer a doutora Gerlúcia primeiro, então. Em apreciação, processo em retorno 40.12.20.04.51710, contendo recurso voluntário 1540/2024, em que é recorrente Luiz Otávio Rodrigues da Cunha, representante do sujeito passivo não se faz presente, representante da Fazenda Pública, doutora Gerluz Castanheira, relatora do processo é a conselheira Ivone Maria. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Muito bom dia, coordenador, bom dia, conselheira, conselheiros, representantes fazendários, secretária de Câmara. Muito bom dia aos conselheiros que estão na sala de espera e todos que nos assistem no YouTube. Façam todos um excepcional dia. Sim, senhor coordenador, consta no auto de infração, lavrado em 29/4/2022, que o sujeito passivo realizou saída de 2.260.940 quilos de milho em grão, sem emissão de documentação fiscal, no período de 14/12/2021 a 28/3/2022, conforme a auditoria específica de mercadorias. Esta mercadoria havia sido transicionada em operação interna, no valor total de R$ 3.088.893,99, acrescentando aí a este valor o IVA, índice de valor agregado de 30%, tem-se como a base de cálculo o valor de R$ 4.015.562,18. Dessa forma, suprimiu o pagamento de imposto na importância de R$ 481.867,46. Em consequência, deverá pagar o ICMS juntamente com os acréscimos legais. Como dispositivos legais infringidos foram apontados no artigo 6364 da Lei 11.651 de 91,
combinado com o artigo 141 do Decreto 4.852 de 97. Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71 da Lei 11.651, com redação da Lei 19.965 de 2018. Para a instrução processual foram anexados o detalhamento do crédito tributário, o descritivo complementar da ocorrência, a ordem de serviço, notificação fiscal, declaração do sujeito passivo, trancamento de estoques, DANFs, planilha de cálculo, ficha cadastral e mídia em CD, contendo os arquivos digitais da auditoria. O sujeito passivo foi devidamente citado em 27 de 5 de 2022, junto às folhas de número 18, e apresentou impugnação em primeira instância em 20 de 6 de 2022, junto às folhas de número 22/28, alegando em suma, preliminarmente, a nulidade do lançamento por insegurança na determinação da infração, em virtude do vício de motivação, passe a não observância do princípio da motivação dos atos administrativos. No mérito, alega que o lançamento foi realizado com base em levantamento equivocado e aduz que está elaborando um levantamento contraditório a fim de corroborar os argumentos trazidos pela fiscalização, de modo que pleiteia o deferimento do prazo para a complementação de seus argumentos. Junto às folhas de número 34/37, foi exarada a sentença de número 591 de 2023 da JUP, que conheceu da defesa apresentada, mas negou-lhe provimento para preliminarmente afastar a existência de nulidade, rejeitou o pedido de prazo para apresentação de provas e, no mérito, julgou procedente o lançamento. Intimado da sentença, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário em 8 de 3 de 2023, junto às folhas de número 42/48, alegando e impugnando as mesmas razões apresentadas na impugnação em primeira instância, e ressaltando uma vez mais a elaboração de levantamento para contradizer o levantamento inicial. É o relatório, senhor coordenador. Obrigado, então, doutora. Bom, doutora Gerluz? Bom dia a todos. Bom, nós temos aí um processo simples, né? Houve uma aquisição de milho em grão e foi constatado que não houve saída. No recurso voluntário, ele é bem parecido com a impugnação, na realidade. O contribuinte alega ausência de motivação. Diz que não teriam aí no lançamento os fatos, né, que dariam direito a essa exigência. Bom, o lançamento está fundamentado aí no fato de ter constatado a omissão de saída de milho em grãos, né, apurada através da relação de notas fiscais de aquisição desse milho, inclusive uma declaração assinada pelo próprio sujeito passivo, e a constatação mediante trancamento de estoque zerado de que não existia esse milho no estabelecimento e declaração, inclusive, do proprietário do estabelecimento, era um contrato de comodato, em que ele afirma que após novembro, né, nenhum gado da propriedade do senhor Luiz Otávio estava naquele estabelecimento, porque podia se suspeitar que o milho fosse destinado à alimentação do gado, mas já não existia nenhum gado lá, e as notas, o milho ele foi adquirido em dezembro. Então, o que a gente vê aí é que houve uma destinação diversa desse milho, né, e esse produto saiu sem emissão de documento fiscal. No mérito, ele alega que vai apresentar um levantamento contraditório, então, desde a data do lançamento aí, em 22 até hoje, nada foi trazido ao processo para que se possa refutar a acusação fiscal. Então, é um processo simples. A Fazenda Pública pede aos senhores que rejeitem a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e no mérito, que julguem procedente confirmando a decisão singular, uma vez que o sujeito passivo não conseguiu contestar ou refutar a acusação fiscal. Como se manifesta a Fazenda Pública, senhor coordenador. Obrigado, então, doutora Gerluz. Indago-se a necessidade de conferência. Não tem necessidade de conferência, então. Doutora Ivone? Sim, senhor coordenador, aqui nós temos pedido de nulidade por insegurança na determinação da infração e mérito. Quanto à nulidade, diferente do alegado pela defesa,
Os autos foram instruídos com toda a documentação pertinente, sendo oportunizado, inclusive, ao sujeito passivo produzir provas em contrário, o que não ocorreu. Assim sendo, eu rejeito a nulidade suscitada. Quanto ao mérito, foi apurado que o sujeito passivo realizou saídas aí do milho sem a emissão da documentação fiscal no período de 14 de 12 de 2021 a 28 de 3 de 2022, conforme auditoria específica da mercadoria. Conforme bem pontuado aí na sentença, a auditoria realizada identificou grandes quantidades de entradas de milho em grãos para o sujeito passivo, sem qualquer emissão de nota fiscal de saída no período auditado. Inclusive, houve o trancamento de estoque com indicação de que não havia mercadoria milho armazenada em seu nome na propriedade do qual é comodatário. Fato é que a acusação fiscal se encontra coerentemente alinhada com a fundamentação legal arrolada nos autos, em sintonia com os documentos e relatórios reunidos no levantamento. No outro giro, no que se refere ao levantamento que a Aleg está realizando, tem-se que o referido argumento já foi apresentado desde a sua primeira manifestação no processo, e até o presente momento não houve apresentação do contra-levantamento, razão pela qual entendo inoportuna a concessão de qualquer prazo para a realização deste ato pelo sujeito passivo. Assim sendo, ante o exposto, eu conheço do recurso voluntário, mas nego o provimento para rejeitar a preliminar de nulidade por insegurança na determinação da infração e, no mérito, mantenho o lançamento com aplicação aí do tema 1062 do STF, já aplicado. É como voto, sim. Obrigado, então, doutora Ivone. Doutor Adriano. Doutor Cícero, bom dia. O doutor Ricardo pediu vista desse processo? Isso mesmo, então. Desculpe, doutor Adriano, doutor Ricardo. Bom dia a todos. Acompanho o voto da conselheira Ivone. Obrigado, então, doutor Ricardo. Agora sim, doutor Adriano. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhores representantes e a quem estão assistindo essa sessão. Eu sigo também, acompanho a conselheira Ivone. Obrigado, então, doutor Adriano. Doutor Moisés. Também acompanho a doutora Ivone. Obrigado, doutor Cícero. Obrigado, então, doutor Moisés. Então, anunciando o resultado do julgamento, essa Câmara decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar da nulidade da peça básica arguida pela autuada por insegurança na determinação da infração, quanto ao mérito também por unanimidade de votos, conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento para confirmar a sentença singular que julgou procedente o auto de infração. Informando aí, né, que já foi aplicado o tema 1062 para cálculo dos juros da correção monetária na forma orientada pela Procuradoria-Geral do Estado. Esse é o resultado para o julgamento. Agradeço a participação da doutora Gerlúcia, ela só tinha esse processo conosco, desejando continuar com a gente. Seria um prazer. Obrigada. Peço licença para me retirar, desejando a todos uma abençoada semana de trabalho e até uma próxima. Agora vamos à apreciação. E próximo processo em retorno é o processo 42.10.02.08423, contendo impugnação em segunda instância 1546/2024, em que é impugnante Muito Mais Supermercado Limitada, representante sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário, doutor Wilson Pereira, relator do processo, conselheiro José Eduardo, em substituição ao conselheiro Ivone. Em condições, o relatório, por gentileza. Bom dia, senhor vereador. Bom dia, doutor Adriano, doutor Moisés, doutor Ricardo, secretário de Câmara e a todos que nos acompanham. Bom, senhor vereador, nesse caso aqui, a atuação, né, é que o sujeito passivo está com cadastro nulo e ofício, em virtude do ato declaratório de nulidade da inscrição, publicado no Diário Oficial, continuou emitindo notas fiscais de saída constantes nos relatórios em anexo no período
de setembro, 11 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, o valor de 4.283.571,92, sem corresponder a uma efetiva operação, pois as mesmas são consideradas inidôneas em virtude da irregularidade fiscal do emitente, consequência ficando sujeito a multa formal de 20% sobre o valor consignado nos documentos fiscais emitidos, né? O auto foi instruído com um ato declaratório de nulidade, né? O sujeito passivo apresentou a sua impugnação e ele questiona a autuação em si, né? Impugnando pela improcedência dela no mesmo, né? Sim, essa impugnação, na verdade, ela foi recebida como recurso, como, né, a impugnação em segunda instância, né? E este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, então, doutor Zé Eduardo. Doutor Wilson. Bom dia novamente, né? Bom dia, doutor Zé Eduardo, né? Deixa eu comentar novamente. A gente entende, a representação entende que o recurso sujeito passivo, no caso da impugnação em segunda instância, né? Que está lá nas folhas 19 em diante, ela nem deve ser analisada, né? Porque o condomínio está perempto, né? Se a gente olhar lá na folha 16 e 17, a gente vê que ele foi intimado para impugnar em segunda instância, e houve o ciente dele dia 9 de 6 de 2021, às 8 horas e 22 minutos. Então, às 8 horas e 22 minutos do dia 9 de 6 de 2021, o contribuinte foi cientificado, né? Cientificado, houve a ciência do mesmo, para impugnar em segunda instância. Aí a gente olha na página seguinte, que é o termo de recebimento, a gente vê que só foi recebido dia 28 de julho de 2021, ou seja, mais de um mês após a data. Por isso, a gente entende que o contribuinte está perempto, né? E a defesa do mesmo sequer deve ser analisada. Só isso. Muito obrigado. Obrigado, então. Doutor Wilson, indaga-se a necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência. Doutor Zé Eduardo. Bom, senhor coordenador, realmente aqui no caso aqui, né? O sujeito passivo, ele apresentou a sua peça, né? Fora do prazo, né? Muita coisa que eu... Então, houve a preclusão do, do prazo, né, para interposição da sua peça, né? Então, neste caso aqui, né, então, conforme já dito, eu entendo com essa perda do prazo, né, eu entendo pela preclusão aí do, da, do recurso, não, da impugnação em segunda instância apresentada aí pelo sujeito passivo. Obrigado, então, doutor Zé Eduardo. Doutora Adriane. Acompanho o voto do conselheiro José Eduardo. Havendo concordância entre relator e revisora, dá aos demais se há alguma divergência? Não havendo divergência, então anuncio o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de voto declarar a ocorrência de perempção nos termos do inciso 2 do caput e inciso 2 do parágrafo 4º, todos do artigo 28 da Lei 16.469, 2029. Esse é o resultado do julgamento. Não temos mais processos para serem apreciados na data de hoje. Agradeço a participação do doutor Wilson, desejo uma excelente semana. Eu que agradeço a todos, tá? Muito obrigado a todos. Queria pedir desculpa, né, que no processo anterior eu esqueci de ligar a câmera, né, e aí eu realmente fiquei atrapalhando a sessão, mas só isso. Muito obrigado. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Doutor Wilson. Secretária Rayane, tem algum expediente para aprovação? Não, senhor coordenador. Então, não havendo mais
matérias a serem deliberadas na sessão de hoje. Declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para quarta-feira, às 8h30. Muito obrigado a todos e um excelente dia, uma excelente semana.